primeira geração. Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Há uma diferença entre desejo e necessidade. Quando Jesus disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele quis dizer também que essas coisas que são acrescentadas, elas visam atender às necessidades e não apenas aos desejos. Existem vários tipos de necessidades. Necessidades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, materiais e imateriais. Essas necessidades, elas podem ser supridas até por meio de desejos. Mas é o desejo canalizado para o atendimento das necessidades. E quando nós pensamos em necessidades materiais, estamos falando que o ser humano precisa de muito pouco para viver. De um quarto, de pouca comida, de pouca roupa, de um único amor, aquele amor conjugal, necessita de poucas coisas para viver. As necessidades são atendidas, mas os desejos não. O desejo substitui um outro desejo. E uma casa que possa comportar uma família de forma confortável e que atenda às necessidades daquela família, poderá ser substituída pelo desejo por uma casa muito maior, mas que vai além das necessidades daquela família. Então as demais coisas vos serão acrescentadas no sentido do necessário. A necessidade do espírito de oração, a necessidade da mente de serenidade, a necessidade do corpo de saúde, a necessidade da alma de paz e de amor. O que vai além disso é desejo. Desejo que não se supre jamais. Desejo que não se contenta com o que tem, com o que é, que está sempre se comparando com o outro, quando nós deveríamos, nessa comparação, estabelecer uma comparação em relação a nós mesmos, em relação ao ontem, ao hoje e o que esperamos de nós no amanhã. Então é preciso que o ser humano se liberte dos desejos. E Jesus ainda nos acrescenta ao afirmar, dizendo a Marta, irmã de Maria, filha de Simão de Betânia, também irmã de Lázaro: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, até uma só. E mais adiante ele diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E ele conta uma parábola de um homem que se preocupou muito em acumular, pensando em sua aposentadoria. Acumulou. Evidente que Jesus não quis dizer que o ser humano não fosse previdente, mas que não fosse escravo dos bens voluptuários, conforme a linguagem jurídica, escravo do dever, ou melhor, do desejo.
Por isso, esse homem organizou todo o celeiro e depois que estava tudo pronto, ele pensou: agora posso repousar. Como se na terra tivéssemos algum momento para repousar constantemente, permanentemente, ainda gozando de saúde física. E o homem veio a desencarnar. Tem gente que muitas vezes passa toda uma existência trabalhando naquilo que não gosta por causa de poucos anos de aposentadoria. Quando a verdadeira felicidade é fazer o que gosta, além da aposentadoria. Então, para que nós possamos suprir as nossas necessidades, é necessária uma estratégia. A estratégia do desenvolvimento dos talentos, do fortalecimento da vontade e da busca da oportunidade. Temos talentos naturais, alguns desconhecidos, outros não. Esses talentos, porque são desconhecidos ou mal direcionados, são enterrados. E por isso não atendemos aos desejos do espírito de fazer a coisa, de executar um trabalho de acordo com seu talento. Outros que não têm o talento, mas desejam desenvolver o talento, buscam a vontade, mas a vontade proveniente de uma necessidade do espírito de executar aquela missão. É semelhante àquele indivíduo que vive numa cidade que ninguém tem aptidão para ser médico e nem ele, mas ele busca a força da vontade pela missão de socorrer, de ajudar o estudo da medicina ou de alguma área da ciência da saúde. Então a necessidade do espírito encarnado advém de uma vontade e não do talento. Então a vontade, ela pode ser também comparada com a fé. Uma vontade muito forte é uma das manifestações mais poderosas da fé. Mas ainda que o indivíduo tenha talento, ainda que ele tenha vontade, mas se ele não tiver oportunidade, ele não terá condições de atender às necessidades básicas do espírito e do corpo, e até, por que não dizer, atender alguns desejos. A oportunidade, ela existe, mas nem sempre essa oportunidade é encontrada no ambiente onde nós moramos, residimos, vivemos. Ou nem sempre a oportunidade existe no coração das pessoas. Mas, quando nós buscamos uma oportunidade e não a encontramos, vamos criá-la. Às vezes, podemos comparar isso ao escritor, que envia os seus livros para a editora e nenhuma editora quer publicar, por razões diversas. E ele toma a seguinte iniciativa: já que ninguém quer, eu quero e vou publicar a obra. E assim publica, realizando a sua necessidade de divulgar o seu conhecimento por meio das letras. Se nós buscamos alguma coisa e não a encontramos, e se essa coisa diz respeito a uma necessidade profunda do espírito, vamos buscar criar a oportunidade. Para isso precisamos, muitas vezes, da persistência e da ajuda de amigos. Persistência depende de uma vontade profunda, de um desejo sincero. E a ajuda de amigos depende da humildade para pedir. Humildade para pedir o socorro, a ajuda
para que essa oportunidade se apresente e o Espírito possa atender às suas necessidades. Mas dentro dessa busca do atendimento do que seja verdadeiramente necessário ao Espírito, precisamos também pensar nos nossos questionamentos, nos nossos porquês e nos nossos comos. Há estudiosos que afirmam que o como é mais importante do que o porquê. Quando o filósofo pergunta por quê, ele quer uma resposta causal. Ele quer que as pessoas expliquem, que a sabedoria explique o porquê desse efeito, a causa desse efeito. Muitas vezes, nós não temos as melhores respostas para os porquês. E quando muitas vezes não temos as respostas, é quase sempre porque a pergunta não foi bem formulada. A resposta não veio porque a pergunta não foi bem feita. E aí, nós tentamos responder os porquês por meio da mente racional, ou seja, do consciente. Mas é evidente que queremos as perguntas dos porquês e as respostas dos mesmos porquês. Mas quando alguém faz a seguinte pergunta, como? Não é apenas o consciente que responde, é o subconsciente que também assim o faz. Por exemplo, por que eu estou triste? Porque alguém me agrediu. Mas a melhor pergunta talvez fosse: como é que eu me deixei entristecer diante da agressão desse alguém? Como é que eu vou fazer para superar essa tristeza? Para suportar essa injustiça? Então o como é mais importante do que o porquê. Porque o porquê explica, mas nem sempre explica sempre. Raramente o porquê nos contenta. E depois de um porquê vem um outro porquê. Sócrates perguntava sempre às pessoas que ali estavam passando nas ruas de Atenas. Perguntavam a mulheres e homens de Atenas os porquês. Por que você vai ao mercado? Para comprar comida. E por que você precisa se alimentar? Para não morrer. E por que se morre? Aí eu não sei. É o porquê. Chega o momento que vem o não sei. Mas o como? Onde você vai? Ao mercado. Como você vai fazer para chegar ao mercado? Eu vou andando. E como você vai fazer ao chegar no mercado? Eu vou comprar. E como você vai fazer para escolher as suas compras? Eu vou selecioná-las. Eu preciso das compras. Eu preciso me alimentar. E como você vai se alimentar? Eu vou me alimentar da melhor maneira possível para não morrer. E como você vai morrer? E como você vai morrer? Nós pensamos na morte, mas não temos medo da morte. Temos medo do morrer. Como eu vou morrer? O morrer assusta, a morte não. Porque a morte é um fenômeno semelhante ao fenômeno que ocorre com os animais, que deixam aquela pele, a borboleta que se liberta. Então, é a libertação do espírito do casulo da carne humana. Mas o morrer nem sempre é natural. O morrer nem sempre é agradável. O morrer nem sempre
é bem aceito. Pode vir com muito sofrimento ou não. Pode vir com muita dor ou não. Poderá ser um morrer suave, sereno, deitou e saiu do casulo da carne. Então, o como, ele exige uma resposta não apenas do consciente, mas também do subconsciente. E o como nos exige profundamente. Não é o espírito que responde apenas com a memória parcial. É o espírito que busca responder com a sua memória total. O espírito de muitas vidas, o como é como se faz. O como é a metodologia, é o método, que é um conjunto de técnicas, é a técnica, que é um conjunto de procedimentos, e é o procedimento, um conjunto de regras organizadas e lógicas entre si, para se fazer ou se deixar de fazer alguma coisa. Então, vamos multiplicar os talentos, atender às necessidades, buscando valorizar a necessidade e atendê-la, porque é a lei natural da vida, mas vamos deixando aos poucos os desejos por meio do como, e não apenas por meio do porquê. E o Espírito, por meio da sua vontade, e ao mesmo tempo das oportunidades, ele vai se libertando aos poucos, semelhante a uma meditação tibetana. A meditação tibetana consiste no seguinte: você se imagina entrando na sua casa, trabalhando no seu ambiente profissional, vivendo na sua vida social e se imaginando desencarnado em espírito e observando as pessoas indo e vindo e observando seus familiares sem observar você. Você agora é apenas aquele que observa. A meditação tibetana consiste nisso. Apenas observar. Como se não fosse mais desse mundo. É um processo de desencarnação psicológica. Para que o indivíduo se liberte do eu sou o meu corpo. Eu estou neste corpo. Esse corpo não sou eu. É uma indumentária necessária, é um templo sagrado. É um uniforme divino para que o espírito possa evoluir nesse laboratório existencial. Então, precisamos desenvolver um processo de transformação. Esse processo de transformação que equilibra o espírito para as suas necessidades, para a multiplicação dos seus talentos, se chama educação. A educação é a alma da evolução. É a vontade do espírito. É a sensação da alma. É a ânsia de querer ser melhor e de querer mudar. Alguém chegou para mim e disse: eu tenho necessidade de meditar. Eu tenho carência de mim mesmo. Mas eu não entendo por que esse familiar meu também não medita comigo. Ouvi isso hoje, da boca de alguém que planejou, no dia de amanhã, passar um dia de meditação, das 8 às 17 horas. E ela se perguntava: mas por que meu ente querido também não quer acompanhar? Porque ele não tem a necessidade ainda. A necessidade do espírito de meditar, ela terá de vir muitas vezes naturalmente, outras vezes pela dor, pela enfermidade. Não raras vezes a enfermidade do corpo nos leva à leitura, à reflexão, à oração. Então estamos falando de educação.
Educação é a necessidade do espírito de focar em si mesmo, de se transformar a cada dia e perceber que ele não tem concorrente. A maior ilusão que existe é pensarmos que temos adversários, inimigos, concorrentes. Não temos que superar ninguém nessa encarnação. Temos que superar nós mesmos. O nosso concorrente nas raias dessa Olimpíada espiritual somos nós mesmos. Não tem ninguém do lado nem do outro. Só os nossos fantasmas. O que significa fantasmas? As nossas ilusões. As ilusões sem fundamento. As ilusões não raras vezes originadas de uma desilusão. Então, quando se busca o reino dos céus e sua justiça, o indivíduo está buscando a sua verdadeira identidade, porque reino dos céus é estar em paz com a consciência, e sua justiça é estar em paz com seu procedimento. Mas alguém poderia questionar: o que fazer na prática diante das pessoas difíceis, das pessoas que atrapalham? Como eu posso ser uma criatura evoluída diante de uma pessoa que me persegue? Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. O que significa orar pelos que vos perseguem? Significa isolar essa pessoa. Isolar com um pensamento forte, concentrado, um pensamento de oração. Somente o pensamento de oração pode isolar o perseguidor, o caluniador. É semelhante à abelha e à mosca. A mosca vai ali e a abelha, para isolar a mosca, coloca ali o seu melzinho. E ela fica isolada. Se isola alguém com a oração. Esse isolamento, ele é espiritual. O indivíduo pode conviver com ele e está isolando. Isolando a faixa negativa na qual ele vive. Isolamento. Até que ele volte e esteja em condições de estabelecer no seu nível o diálogo desejado e esperado. Então, vamos organizar a nossa convivência determinando alguns procedimentos. E o que fazer diante daquele que é o agressor? Diante daquele que é o perseguidor implacável? Daquele que faz chantagem moral, assédio moral? Muitas vezes precisamos falar certas verdades para essas pessoas. Mas tenhamos cuidado com as palavras, para que as palavras sejam sábias. Muitas vezes dizer para alguém, me respeite, é muito melhor do que falar palavras de baixo calão, dizer palavras que não vai ou que não vão resolver o problema. Mas melhor ainda do que me respeite, é dizer assim: o que eu posso fazer por você para que você possa pelo menos me respeitar? O que eu posso fazer para que você me respeite? Para que você tenha consideração por minha individualidade. E a pessoa se desarma. Mas tudo isso só poderá ser manifestado de forma consciente. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, que não foi com agressão física, foi com palavras fortes, porque não aceitava aquela condição de exploração num ambiente de oração. Ele foi incisivo, como também foi incisivo com Pedro: afasta-te de mim, Satanás.
no momento que Pedro o questionou. Quando ele chamou Herodes de raposa, diga essa raposa que eu vou continuar pregando aqui na Judeia. Ele foi do sim e do não. Jesus não se omitiu diante da injustiça. Calou quando tinha que calar e falou quando tinha de falar. Mas em momento algum ele permitiu injustiça e se calou diante de algum tipo de procedimento que pudesse gerar injustiça. Como foi no caso da mulher adúltera, que foi flagrada em adultério, e ele não se calou. Ele tomou uma posição, solicitando àquele que tivesse em pecado que atirasse a primeira pedra. Então Jesus sempre se posicionou na vida. Ele nunca ficou em cima do muro. Ele nunca foi morno, como diz o apóstolo Paulo. Ou você é quente, ou você é frio. Porque ficar em cima do muro, muitas vezes, significa ter medo, estabelecer a covardia. Então o indivíduo tem que ter coragem para assumir a seu compromisso, o seu dever, e socialmente estabelecer princípios. Um economista americano, os economistas fazem pesquisas sobre princípios da economia. São poucos os economistas, cientistas, que fazem pesquisas empíricas, práticas. 2 cidades americanas, uma próxima à outra, a alguns quilômetros, com a mesma quantidade de habitantes. Uma com uma economia produtiva e a outra economicamente falida. E esse economista quis saber por que aquela cidade, com a mesma quantidade de habitantes, na mesma região, estava com a sua economia falida. E ele foi à cidade. Viu um grande número de crianças e jovens pelas ruas e resolveu bater de porta em porta e fazer uma pesquisa. Chegou numa casa e perguntou a uma criança, a um jovem: cadê sua mãe? Minha mãe está trabalhando. Cadê seu pai? O meu pai não mora aqui, ele trabalha em outra cidade, ele é separado. E esse homem foi passando de casa em casa e constatando um alto índice de divórcio naquela cidade americana. Ele comparou as outras cidades na proporção da quantidade de habitantes e constatou que o problema econômico daquela cidade era o divórcio. E o que ele fez? Teve uma conversa com o prefeito daquela cidade e implantou naquela cidade todos os princípios da cidade economicamente produtiva. A cidade que estava bem economicamente levou muito tempo para chegar àquela condição. Mas ele aplicou os princípios da valorização do ser humano, da família, da educação. E em 10 anos, a cidade que estava economicamente falida se apresentou agora como uma cidade economicamente produtiva. Ele percebeu também que se gastava muito em segurança pública. Um lugar onde se gasta muito em segurança pública, não se gasta muito em educação. Porque a educação significa medida preventiva. Segurança pública significa medida corretiva. E não somos bons para prevenir. Não cuidamos da prevenção. Só depois que o caos, só depois que a tragédia, o acidente se instalam. Então o processo educativo é fundamental. Para termos um morrer mais saudável, para termos um viver mais saudável, para atender às nossas necessidades.
buscar o atendimento às necessidades é medida preventiva, quando quase sempre a dor, a enfermidade física ou a dor moral surge de algum tipo de abuso proveniente do desejo. Então, começamos a perceber que é tudo um processo de educação. Educação para melhorar, para transformar, para equilibrar o corpo e o espírito, conforme a recomendação espiritual. Vamos então, meus irmãos, pensar a respeito do que podemos mudar. Ao invés de perguntarmos por quê, vamos perguntar como. Ao invés de priorizarmos o desejo, vamos priorizar a necessidade. Vamos buscar o processo educativo, valorizando o que nós temos e valorizando o que nós somos, valorizando os nossos talentos, longe de nos compararmos com os mais evoluídos ou com os menos evoluídos, mas comparar nossa evolução entre ontem e hoje, de 10 anos e hoje, e pensarmos como empreendedor, pensarmos no futuro. Eu quero no futuro ser melhor do que hoje. Como eu sou hoje melhor do que ontem. Então, vamos refletir sobre isso. Analisar o nosso comportamento. Não termos medo de imaginarmos que estamos desencarnados. E fazermos uma observação. Desencarnando psicologicamente a cada dia. Dessa forma, nós vamos viver cada dia concentradamente. Como dizem os filósofos, o homem vive 2 dias que não existem, o ontem e o amanhã. E se perde no tempo mais precioso que existe, o agora. E no lugar mais importante, aqui. Aqui e agora. Aqui dentro desse corpo. Agora, nesse tempo de eternidade. Muita paz a todos.